quem é concurseiro não tem mais sexta-feira, não. Agora é só o sábado à noite e o domingo que vai estar livre. Quem aí, coloca aqui o chat eu estou vendo aqui, viu, na tela. Eu quero saber quem aí já começou a reorganizar aí o seu organograma depois que a gente teve a nossa live de ontem, a nossa mentoria de ontem. Quem já pegou ali aquela quantidade de horas e já baixou o seu planner, já imprimiu, já colocou ali tudo bonitinho para cumprir a sua meta de estudar todas as matérias durante toda a semana, num quantitativo de horas ali de acordo com a importância de cada uma daquelas matérias para a banca, não é para a gente. Que às vezes a gente gosta de uma matériazinha ou outra e a gente acaba correndo ali o risco de cometer um dos grandes erros do concurseiro. Qual é? Só estudar aquilo que gosta. Porque quando a gente está diante de uma matéria que a gente gosta, né, gente, flui. O negócio flui, é maravilhoso, é tudo lindo. Agora, quando a gente está diante de uma matéria que é um desafio para a gente, aí, às vezes, a gente dá aquela travada, a gente fica ali com medo, cansa, parece que a hora se arrasta, e a gente vai deixando aquela matéria ali de lado, mas, às vezes, aquela matéria ela é muito importante para o nosso concurso, ela traz para a gente um número muito grande de questões, então ela vai precisar ter de você uma atenção muito especial. E a gente precisa começar, olha aí, já teve gente que imprimiu, boa noite, já imprimi, já defini o horário, a Késia, é isso mesmo, gente. É agora começar a entender que é sangue nos olhos, acabou o período aí de fazer corpo mole. Aí vai ter gente que vai me perguntar, né, e já me perguntaram isso no inbox, mas e aí, vou estudar também no domingo? Não, gente, eu esqueci de falar sobre isso ontem, mas não. Pensa comigo, se Deus, que é Deus, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, por que você vai estudar 7 dias na semana? Não, é contraproducente, sabe por quê? A gente tem aí 80 dias para a data da prova. E você tem que chegar nessa prova por inteiro. Você tem que chegar de corpo, de mente também. Se você chegar lá exausto, estressado, você não aguenta. Então, se você não tiver nenhum dia de folga na sua semana, para você curtir a sua família, para você não fazer nada, para você dormir até mais tarde, para você, enfim, fazer coisas que te dão prazer, você não vai conseguir manter o ritmo. Vai dar um mês e meio ali, você já vai estar bufando, estressado, achando que a sua vida acabou, que você não vai conseguir alcançar, enfim, é estressante. E você mesmo vai começar a se auto-sabotar, a desistir, a desanimar, a puxar o freio de mão, e não é isso que a gente quer. A gente quer que você chegue por inteiro. Então, você vai escolher ali o seu quantitativo de horas, escolha um quantitativo que te desafie. O mínimo eu coloquei lá é 3 horas, porque não dá para a gente querer passar no concurso com menos de 3 horas, gente. Não seria... Eu estaria aqui enganando vocês e eu tenho um compromisso de falar a verdade, né? Então, menos de 3 horas por dia, pode aí esquecer. É claro que quando a gente está sem edital aberto e acontecer, eventualmente, aí de você estar numa fase muito apressada da vida, é melhor reduzir, desacelerar um pouco do que parar completamente. Ou, de repente, mesmo agora que a gente está nessa reta final, se acontecer alguma situação na sua família, na sua casa, essa semana, que te imponha que você dê uma desacelerada, o mais importante é não parar. Mas sempre tente tratar o seu estudo como se fosse um trabalho a partir de agora, né? Eu conheço alunos que saíram até do trabalho para poder ficar em casa estudando para essa prova, e não está conseguindo cumprir o cronograma. E aí, o que foi que eu falei? Falei, veja como se fosse um trabalho. Não importa. Se a pessoa não faleceu, se não é um caso de vida ou morte, aquela pessoa, como é que você faria se você estivesse trabalhando? Você daria assistência, você conversaria com aquela pessoa ali na hora do almoço, ou depois do seu expediente, à noite, quando você saísse do trabalho. Não é assim que a gente faz? Então, da mesma forma, muita gente vai querer requerer a sua atenção nesse momento, desde filhos, pais, amigos, enfim. Vocês vão ver, gente que nunca ligou para vocês vai começar a ligar agora. Todo mundo vai querer a sua atenção, parece que tudo vai querer te distrair. E a hora é agora de você dizer, opa, parou, esse horário aqui é o meu horário de estudo, essa agora é a minha prioridade, e se você quiser a dica lá da professora é bota a culpa no Covid. Covid está aumentando, vou ficar um pouco mais em casa, recolhida, sábado agora eu fico só em casa, estou saindo menos e pronto, bota a culpa no Covid, não fala muito, porque tem gente que vai te criticar,
E, enfim, tenta não flexibilizar a tua carga horária durante a semana para você poder, sábado, estudar o dia todo, como a gente combinou, e no domingo você fica com o domingo inteirinho livre. Agora, se porventura você precisar, numa segunda, numa terça, resolver alguma coisa e realmente não possa cumprir o cronograma naquele dia, pega aquela horinha ali que ficou faltando e joga para o domingo. Então, seu domingo, de repente, vai começar depois do almoço, porque de 8 a meio-dia você vai precisar estudar para compensar ali aquelas horas. O importante é que toda semana você bata ali a sua meta. Realmente, Fabiola, tudo acontece para distrair e atrapalhar. Mas a gente está aqui justamente para isso, para entender que o nome disso é vida, a vida é assim, ela está aí acontecendo e ela vai exigir de você o quê? Jogo de cintura. Flexibilidade para lidar com tudo aquilo que está tendo, e a melhor dica é essa. Olhe o seu calendário, né, a sua semana, exatamente com aquele planner. Imprima e mande ver. No dia que você não cumprir, anote as suas horas de débito e joga para o domingo. Mas tente o máximo possível cumprir, que é para quando a gente chegar aí no domingo poder só relaxar. O efeito psicológico, mental, que tem um domingo relaxante com a sua família, fazendo coisas que você gosta, gente, é reenergizante. Vai te dar forças para uma segunda-feira animada e cheia de vontade de vencer e de cumprir as suas metas, tá? Então, nada aqui é colocado por acaso, tudo tem uma razão de ser, tem muita psicologia, tem muita programação neurolinguística em tudo aqui que a gente está fazendo, viu? E aí, hoje chegou o tão sonhado dia que a gente vai falar, né? Tanto da discursiva, que é o medo. Quem está com medo da discursiva? Coloca aqui para mim no chat. Quem é que está com medo da discursiva? Tanta gente me mandou mensagem, gente, no inbox, falando dessa discursiva. E a gente vai falar hoje da discursiva e vai falar também da nossa mentoria, como que ela funciona, tirar todas as suas dúvidas. Olha, Kézia, Eliane, Lisley, Thaisa, não vou mentir, confesso, todo mundo confessando, gente. E eu vou dizer uma coisa, medo é pouco da Miriam, pavor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem que seja para girar essa chavezinha aí, mostrar para você que não é bicho-papão, você vai virar essa noite, tá? E eu quero poder segurar na tua mão aí e te dizer, vamos juntos, e você vai encarar essa bronca sim. Não só vai encarar, como vai ver o sucesso de um estudo estratégico acontecer. Vamos lá comigo? Acompanha aí na nossa tela, no nosso slide que eu preparei especialmente para você, para a gente falar um pouco sobre essa rotina da aprovação. Eu quero compartilhar um pouco com vocês da minha história, de como que foi o caminho que eu percorri para chegar até aqui, os erros e os acertos que eu tive e no que eu posso ajudar você. Vamos lá. Quem olha, né? Quem olha vê sempre o que? O sucesso. Até fiz um post um dia desse, né? Que sucesso, gente, é igual iceberg. O que você vê, o que está em cima, gente, é só a pontinha. Todo sucesso ele é construído embaixo. Ele é construído com as coisas que ninguém vê, né? Então, todo mundo vê hoje os cargos que eu passei, todo mundo vê hoje o meu histórico de vitórias. As pessoas me veem hoje palestrando na UAB, palestrando em simpósios nacionais, dando aula no Sou Concurseiro, fazendo lives motivacionais. As pessoas me veem dando palestras, enfim. Mas não percebem que tudo isso foi construído com muito, mas muito, gente, muito empenho, muita constância, muita noite. Não vou dizer para vocês que noite mal dormida, porque 10 horas da noite eu já estava destruída. A minha rotina era acordar às 6 horas da manhã, 7 horas estar no trabalho, sair 1 hora da tarde, 2 horas estar na biblioteca, e da biblioteca ir para a faculdade. E foi assim durante anos. Essa é a rotina de alguém que decide se dedicar. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E é por isso que uma das coisas que eu gosto logo de falar, e para quem está anotando, escreva isso. Desmistifique o que é equilíbrio na sua vida. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa o quê? Numa corda bamba e que você está ali, ó, para lá e para cá, né? Tentando se equilibrar. E a vida, gente, é exatamente isso. Tudo você não vai ter. Tudo você não vai ter ao mesmo tempo. Não quer dizer que você tenha que abrir mão completamente de uma área da sua vida para que você possa
ser feliz ou ter sucesso em outra. Mas a verdade é que não existe você alcançar um resultado máximo em uma área da sua vida sem precisar fazer renúncias, sem precisar fazer sacrifícios. É óbvio que quando a gente se organiza e se planeja dessa forma, deixando ali na minha fase pré-edital, que eu levo as minhas mentorandas, o sábado a gente só estuda até meio-dia, então você tem sábado inteiro, tem o domingo inteiro livre. Você vai ali levando um ritmo que você consegue aguentar a médio e a longo prazo. Mas é óbvio que aquela pessoa que está ali comprometida com aquele segundo trabalho, que é o seu tempo de estudo, ela não vai estar disponível como a maioria das pessoas. Você agora que entrou nesse projeto, hoje, sexta-feira, à noite, 8 horas da noite, você está onde? Você está assistindo live para aprender a fazer uma discursiva. E semana que vem você vai estar onde? Muito provavelmente você vai estar na frente de um caderno, estudando. Por quê? Porque você está decidindo sacrificar, de repente, numa sexta-feira à noite, estar no sofá da sua casa, assistindo Netflix, comendo pipoca. Ou estar numa sexta-feira à noite, reunido com seus amigos. Ou estar com a sua família. Há algumas coisas que você vai precisar abrir mão. Você não vai ser a amiga mais presente, você não vai ser a namorada, a esposa mais presente, você não vai ser o pai mais presente, enfim, você vai ter que sacrificar algumas coisas. E é por isso que eu sempre coloco um ponto muito importante. O projeto do concurso público não é um projeto só seu, é um projeto da sua família. Repete isso. Esse é um projeto da sua família. Porque quando você passa, gente, não é só a tua vida que muda, é a de todo mundo que te cerca. É a de toda a tua casa. Você passa a poder ajudar os teus pais, quem mora com os pais. Você passa a poder oferecer condições melhores para os seus filhos, para quem já tem filhos, para o seu esposo, para sua esposa, para quem já é casado. Então, tudo muda. Imagina, gente, pensa comigo, olha, vamos trabalhar aqui o poder da visualização que a gente falou, programação neurolinguística, chegar em dezembro e 10 mil sendo depositados na sua conta líquido, porque você tomou posse no TCE. Já pensou as escolas que os seus filhos vão estudar? Já pensou os restaurantes que você vai frequentar? As viagens que você vai fazer? O tanto de coisa na sua vida que muda, tão somente pelo fato de você ter dado um upgrade na sua vida. E é por isso que, quando a gente está falando aqui em estudar para concurso, busque aliados. Mostre, demonstre para as pessoas com quem você convive ali a importância desse projeto, justamente para que elas possam te apoiar, para que o seu pai e a sua mãe, ao invés de chamar a tua atenção, para que os teus filhos, ao invés de chamarem a sua atenção, seu cônjuge, eles possam te apoiar nesse projeto. Quando eu estava estudando para concurso, assim, até eu não fazia nada. Eu não fazia supermercado, eu não fazia nada durante a semana, nada que demandasse qualquer tipo de tempo meu. Então, como eu tinha o final de semana livre, tudo eu jogava para o final de semana. O que eu tivesse que resolver, eu resolvia no final de semana. E as pessoas na minha família me ajudavam exatamente por isso, porque se você tiver que ficar se preocupando com a lista do supermercado, em fazer o supermercado, em guardar o supermercado, e nisso, e naquilo, tudo isso, gente, toma da gente tempo e energia. E é tudo que você precisa depositar no seu programa de estudo. Então, pense nisso, converse com a sua família, chegue em casa, converse com todo mundo e veja como que cada um ali pode te ajudar a tirar um pouco, às vezes, das responsabilidades, tirar um pouco das coisas que você carrega, que você... Tem muita gente também que está aí querendo carregar a família inteira, né? Você se sente responsável por tudo e por todos. E calma, tem algumas responsabilidades que outras pessoas podem assumir dentro de casa. Peça para que essas pessoas assumam, converse, divida, para que você realmente possa agora colocar o seu tempo nisso. E foi assim comigo, né? Eu trouxe aqui uma linha de tempo mostrando para vocês, né? E em 2004 foi quando tudo começou, eu tinha 18 anos. E eu decidi fazer concurso porque minha mãe era concursada, né? Então, a minha história de vida é que a minha mãe ficou viúva com 34 anos. Então, ela era muito jovem, com 3 filhas, sendo que a mais nova tinha 3 aninhos. E minha família, como eu já disse, a gente veio de uma família humilde, né? Bem humilde. Ninguém nunca foi na minha casa bater lá na porta e perguntar: tá precisando de alguma coisa? Vocês querem uma cesta básica? Tá faltando alguma coisa? Não, nunca teve isso na minha família. Apesar de a gente ter muito suporte emocional uns dos outros, não tinha suporte financeiro, até porque é a questão de cada um, né? E nunca teve. E ali, aquela criança, ela percebeu o quê? Que a gente nunca passou fome, porque a minha mãe era concursada.
Então, assim, a demissão, o desemprego, nunca bateu na porta da minha casa. Minha mãe nunca correu o risco de perder o emprego. E ela sempre conseguiu ali garantir para a gente, claro, com tudo muito sacrifício, ela conseguiu ali garantir para a gente o estudo. Então, eu estudava numa escola salesiana, que chamava Colégio Dom Bosco, né, que fica ali no centro. Continuamos estudando naquela mesma escola. A gente fazia inglês, eu acho que com uns 9 anos eu comecei a fazer inglês, e continuamos na escola de inglês. Mesmo tendo perdido uma renda ali, que era meu pai, e que o INSS depois entrou, mas o valor era bem inferior à renda do meu pai. Então, a gente nunca passou dificuldades. É claro que tudo foi muito regrado, tudo foi evoluindo e melhorando aos poucos, conforme a minha mãe ia ganhando funções dentro do serviço público, porque o serviço público também te oferece isso, né? A possibilidade de aumentos salariais, que são sempre muito maiores do que na iniciativa privada, a possibilidade de ganhar funções. Então, à medida que a vida da minha mãe foi melhorando, a gente foi tendo aí algumas facilidades. Mas eu sempre soube disso, que concurso público, ele fecha a porta da pobreza. E hoje, gente, quem foi a única classe que não foi afetada com a Covid? Os servidores públicos. Nenhum real a menos o servidor público deixou de receber ao longo dessa Covid, né? Vale a pena ou não fazer esse sacrifício agora? Vale a pena ou não? Me diga aí, gente. Estou olhando aqui o nosso chat. Vale a pena ou não estar numa sexta-feira à noite vendo live? Vale, gente. Vale porque no momento desse em que tem tanta gente aí desesperado, se vai ou não vai. Isso mesmo, gente, vale. Se vai ou não vai perder o emprego, se reduziu ou não aí o salário, como aconteceu no primeiro momento, você tem ali o seu trabalho garantido. Ah, mas e a reforma, Vanessa? Gente, a reforma vai trazer só o quê? O cumprimento das metas de otimização, de eficiência que a administração pública sempre quis. Mas você não vai nunca ser demitido sem um processo administrativo em que te seja assegurado contraditório, ampla defesa e sem que você tenha feito uma caquinha muito grande. Porque se você chegar lá com o espírito correto, querendo trabalhar, servir o público, porque fazer serviço público é servir o público, querendo fazer a diferença e atender a pessoa como você gostaria de ser atendido no serviço público que você busca, então você nunca vai sair. Você está com o seu salário, com a sua vida ali plenamente garantida. E aí, eu tinha essa visão do serviço público, eu comecei a trabalhar com 18 anos num banco, Banco Bradesco na época, e era ali na Eduardo Ribeiro. Então, eu trabalhava de 9 às 3, ia andando até o cursinho chamado Equipol, que ficava ali no centro, e de lá eu já saía também para a faculdade, que ficava ali no centro também, na época, a Jaqueira ficava na frente da Igreja dos Remédios. Então, essa era a minha vida ali nos meus 18 anos, e eu passei no meu primeiro concurso, só que eu não estava focando na Caixa Econômica, eu queria passar no Ministério Público da União para o cargo de técnica. E eu comecei a fazer o cursinho para aquele concurso. E a minha mãe que me inscreveu na Caixa, porque ela trabalhava na Caixa, só que eu já trabalhava em banco, e eu não queria mais saber de trabalhar em banco, gente. Porque é sugado trabalhar em banco. Tem bancário aqui? Quem é bancário, fala aí, porque eu sei que é sugado. E aí, eu não queria mais trabalhar em banco, mas a minha mãe me inscreveu, fui lá, fiz o cursinho todo para o Ministério Público da União, não passei, não cheguei nem perto, mas fui fazer 1 ou 2 meses depois o concurso da Caixa. Resultado, passei no concurso da Caixa. Então, quem está pensando aí em não, já fica a primeira lição. Quem está pensando em não fazer esse concurso porque está achando, que está muito verde, você nunca estudou para concurso, é a primeira vez que você vai estudar, só comece. O primeiro passo, ele é sempre mais difícil. Esse começo, ele é sempre mais difícil. Mas ele vai te fazer o quê? Engrenar. Ele vai te fazer entrar no movimento, entrar no ritmo, entrar em ação. Você vai começar a aprender a se superar. E mesmo que não seja nesse edital, você logo em seguida vai ter outro que você vai poder focar. E esse conhecimento, ele se aproveita, ele não se perde. Isso é muito importante. Já teve gente me falando assim, a professora sabe que vai ter o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, sei lá, de não sei aonde. Ou seja, tu tá jogando para frente. Sabe o que vai acontecer? Vai abrir o edital desse outro Tribunal de Justiça no final do ano ou no começo do ano que vem e você vai continuar sem estar preparado. Porque o ser humano é assim, a gente gosta de procrastinar, principalmente aquilo que nos tira da zona de conforto, principalmente aquilo que vai ali nos mobilizar.
Então, não permita que você permaneça nessa zona de conforto. Dê o primeiro passo, porque às vezes isso vai acontecer também. Não queira ter o controle de tudo, porque existe o imponderável da vida. Às vezes a gente quer uma coisa, e se tem uma pessoa que queria Ministério Público, era eu. E aí, eu vou contar aqui a minha história para vocês. E a gente mira numa coisa e a gente acerta noutra. Isso é vida, isso é vida. Não queira ter controle sobre tudo. E aí, fui lá, fiz Caixa Econômica, Passei ali na minha segunda tentativa de concurso, já passei para a Caixa, fiquei em 54º lugar, fui chamada logo de cara, porque eram mais de 100 vagas, né? 150 vagas, sei lá, eu fui logo chamada. Então, no ano seguinte, lá em 2006, eu já comecei na Caixa Econômica, trabalhei 3 meses na agência, logo em seguida fui trabalhar no jurídico. E aí, lá, no jurídico, eu trabalhava de 7 às 1, e eu entrei, gente, numa rota que eu chamo de rota da reprovação. O que é essa rota da reprovação? É aquele momento que tu acha que é fácil. Cara, eu estudei ali um pouquinho, né? Era sugado, mas eu estudei. E consegui um resultado. Então, agora vai ser fácil para mim. Eu vou ficar estudando na hora que sai um edital. E aí, quando saiu o edital, eu começava a querer estudar. Aí não dava, ficava por pouco, não conseguia passar. E isso foi gerando em mim uma grande frustração. Até porque, gente, você vai precisar, quanto maior for o nível do concurso que você está pleiteando, que você está buscando, e menor vai ser o número de vagas. Aprenda logo essa técnica, tá? Menor vai ser o número de vagas. Quanto mais difícil o concurso, menor o número de vagas. Mais disputado é o concurso e, consequentemente, você tem que dar muito mais de si. E conhecimento é assim, né? Ele é muito vasto, então você precisa de tempo até para você poder acumular aquela quantidade de conhecimento mínima que você precisa para fazer uma prova com excelência, né? E aí eu comecei a entrar nessa vibe da reprovação, tristeza, e fora isso, o trabalho era muito puxado e eu não aguentava mais trabalhar na Caixa, né? Porque estava sugado demais. Quem é minha amiga da Caixa? Olha, Neto, vai sair Tejan? Eu não sei, o nosso foco aqui é TCE, porque se sair o Tejan, você vai estar preparado, porque você se preparou aqui. A questão, gente, é não parar. É não parar. Olha ali, a Priscila sinceramente pensou em desistir. A gente pensa em nem começar. E aí eu comecei o quê? A começar a ter muitas reprovações. E a galera que eu estudava na faculdade era uma galera, tá ali, vocês conheceram 2 amigos meus da faculdade, né? Alisson e Ju. Era uma galera muito boa, um pessoal que estudava muito, que passava no concurso. E aí era assim, 5 vagas para o INSS, 1 era da minha sala. 10 vagas para o TRT, 2 eram da minha sala. 10, sei lá, 20 vagas na Cefaz, uns 13, 4 era da minha sala. Então, a galera começou a passar e eu, Vanessa, ali, não saía do lugar. Como é que eu me senti? Me senti burra. Comecei a achar que todo mundo ia conseguir, menos eu. Comecei a achar que não era boa o suficiente. Comecei a achar que... Comecei a me desculpar, arranjar desculpas para mim, que eu não ia conseguir passar só porque eu estava trabalhando. Isso é tão uma mentira que a gente usa como desculpa, que as estatísticas demonstram exatamente o contrário, que a maioria das pessoas que passam são aquelas que estudam. Vocês sabiam disso? Que estudam e trabalham, tá? Justamente porque quem às vezes tem aquela condição de ficar o dia inteiro estudando, não usa isso como um aliado. Acaba enrolando muito mais, acaba deixando passar muito mais. E aí, gente, eu comecei a me desculpar, comecei a ficar cabisbaixa, até que veio uma pessoa aqui no final de 2006 que girou uma chavezinha na minha cabeça. Foi a doutora Kátia, ela era advogada lá da Caixa Econômica, e ela segurou na minha mão, ela tirou algumas cópias de alguns materiais e deu para mim, e ela disse, lê isso daqui. Nesse material ensinava exatamente aquilo que eu falei para vocês, sobre como que é a nossa memória, como que funciona a questão da curva do esquecimento, a importância que tinha de a gente estudar todas as matérias na mesma semana, e a importância que tinha de a gente dividir ali o cronograma de estudo de maneira estratégica. E aquilo me encheu de gás, e eu disse, tá bom, vou testar. E aí foi quando, em 2006, saíram 2 editais, né? Saiu o edital da Justiça Federal e o edital do Ministério Público da União. E o que eu foquei? O Ministério Público da União, né? Eu queria passar no Ministério Público da União. E aí comecei a fazer minha preparação, agora já com cronograma de estudo para o Ministério Público da União. Comecei a estudar. Errei, eu acho que umas 5 questões, 6 questões. E aí, aquela ansiedade
para fazer a prova. E aí eu lembro que eram 30 vagas, eu acho, 35 vagas. Eu lembro de fechar meu olho e dizer assim, eu só quero estar entre os 30, eu só quero estar entre os 30. Passei em 30º lugar. E aí, continuamos estudando para fazer a prova da Justiça Federal. Na prova da Justiça Federal, eu tinha errado também 5 questões. Então, eu achava o quê? Errei 5 questões, estou dentro. Anularam a prova da Justiça Federal. E quando anularam a prova da Justiça Federal, o que é a primeira coisa que você faz? Você desanima. Você começa a ficar desanimado, porque você tinha ido bem, afinal de contas. E aí, agora, o jogo pode virar. Não é essa sensação que você teve aí, mudou o edital, agora o jogo pode virar e você pode ser prejudicado? E essa sensação, ela paralisa muita gente. E muitas das pessoas que tinham ido bem nessa primeira prova que foi anulada, acabaram esmorecendo e parando de estudar. Só que a Vanessa já tinha girado a chave na cabeça e eu sabia que eu estava na fila. Eu sabia que eu estava já na rota da aprovação. Eu sabia que eu já estava aprendendo a organizar e a estudar corretamente. E aí, eu continuei estudando e eu disse para mim mesma que eu só precisava de uma vaga e que aquela era a minha oportunidade de ir melhor ainda. Resultado, eu errei 2 questões e fiquei em 3º lugar na prova. E aí, logo em seguida, no mesmo ano de 2007, eu fui nomeada na Justiça Federal, porque eu tinha sido uma das primeiras colocadas. E aí, quando me chamaram para tomar posse no Ministério Público da União, aí eu já não quis. Então, a vida é assim, às vezes a gente está mirando numa coisa e vem outra, e essa outra coisa é muito melhor, porque todo o período ali que eu passei na Caixa Econômica me treinou, foi muito sugado, foi, mas quando eu fui para a Justiça Federal, eu fui para uma vara que trabalhava com relatório, que tinha uma juíza que era exigente, mas que foi maravilhosa para mim, me ensinou quase tudo aquilo que eu aprendi naquele período. E resultado, eu não estava nem terminada a faculdade ainda, eu ainda estava ali no 7º período quando eu assumi, e eu já virei assessora em menos de 6 meses. Meu estágio já foi na Justiça Federal, já foi com uma juíza maravilhosa, a doutora Maria Lúcia, que me ensinou tudo com muita paciência. Mas por quê? Porque eu já sabia ali responder ao tempo, saber trabalhar com pressão, com quantidade de processos. Então, nada que você passa na vida, gente. Nada, nada. Nem as dificuldades, nem as pressões. Nada disso é por acaso. Tudo está te preparando para algum outro momento lá na frente. E foi a Caixa Econômica que me preparou para sair bem na Justiça Federal e ganhar uma função de confiança antes mesmo de formar na faculdade. Em 2008 eu relaxei, né? Meu último ano de faculdade. Tinha mais é que fazer monografia mesmo. E não quis saber de estudar. E em 2009, eu chamo o quê? De recomeço. Porque, novamente, todas as vezes, seja minha Maria Lúcia, pelo amor de... Serei, estamos aqui para isso. E eu chamo de recomeço, porque todas as vezes que você quiser um concurso melhor, você vai ter que se colocar de novo no primeiro degrau, que é o mais difícil. Que é aquele degrau que vai exigir de você mais energia, mais tempo e mais investimento. Comecei o recomeço aí de novo, fui fazer um cursinho, que na época era o melhor, era o LFG, e naquela época já era um curso caro. Só para vocês terem noção, 2009, a gente está falando, os cursinhos giravam em torno de 2 a 4 mil reais, naquela época. Né? Hoje em dia, com tanto de cursinho que tem, a gente tem excelentes professores, excelentes níveis, e os cursos são bem mais baratos, né? Mas fui lá, já estava trabalhando, já ganhava bem, eu mesma fui lá, já paguei meu cursinho, já fazia as minhas provas, eu que pagava as minhas inscrições, mas comecei a acumular de novo o quê? Bombas. Acumular bombas. Reprovações. Só que eu já entendia que isso fazia parte do processo. A primeira prova lá que eu fui fazer, sei lá, acertei 19 questões, 20 questões. Depois foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. É assim que acontece o processo. Até que eu fiz ali a prova de procurador federal. Aí fiz a prova da OAB. A minha prova da OAB foi a primeira prova nacional. Antes, cada estado fazia sua prova. A minha foi a primeira prova nacional. Foi feita pelo CESP. E eu fiz em civil e processo civil. Quem é do direito sabe que esse é o terror, que todo mundo foge de civil e processo civil, mas era o que eu trabalhava, era o que eu sabia, era o meu dia a dia. E eu fui para a prova super tranquila, porque eu sabia que eu ia passar, porque eu já sabia como que era o processo de preparação para a prova. Agora que eu estava querendo fazer provas de nível superior para juiz, para promotor, para procurador, é que o nível já tinha subido e exigia de mim uma nova fase de preparação. Fui lá fazer a prova em 2010 de procurador federal
E nessa prova você fazia a objetiva de manhã e a discursiva à tarde. E isso para mim já foi uma excelente experiência, porque eu já vi que a prova discursiva não era esse bicho-papão. Ela era muito semelhante à prova da UAB, só que talvez exigindo um pouco mais de conhecimento prático. Então, eu não passei na prova objetiva, fiquei por 2 pontos, mas isso já serviu para tirar um pouco do meu medo. E eu já sabia também que eu não estava preparada, mesmo que eu tivesse passado na prova objetiva, para encarar aquela discursiva, porque até então eu não sabia fazer a minha preparação corretamente. Passei na prova da PGE e, por circunstâncias internas lá da Justiça Federal, eu fui mudar de vara. Fui trabalhar com o Dr. Márcio Luiz, numa vara criminal, quando houve a especialização dentro da Justiça. E que as varas eram mistas, elas passaram a ser varas especializadas. E eu fui trabalhar com direito penal. E no mesmo período eu já tinha passado na PGE, contei para vocês ontem que eu passei na primeira fase em 243. Eu estava lá em 243. E eu já estava, a maioria das pessoas olhavam para mim muito incrédulas, né? Sem querer acreditar que podia sair alguma coisa dali. Só que agora já tinha tido a doutora Maria Lúcia na minha vida, agora eu tinha um doutor Márcio na minha vida. O doutor Márcio, que fazia mestrado, era um cara super estudioso, ele disse, não, você vai passar, você tem plenas condições de passar. Você só precisa estudar da forma correta. Então, ele me deu materiais, ele me ensinou a fazer, a escrever a prova discursiva, me ensinou a ter o meu olhar para as possíveis questões que poderiam cair numa prova discursiva. E nesse mesmo período que eu estava me preparando para a segunda fase da PGE, saiu novamente o quê? O concurso do Ministério Público da União para analista, né? Que é nível superior em Direito. E eu tinha aqui uma escolha. Eu estudava para ser analista, porque é uma prova diferente, é uma prova mais parecida com essa prova do TCE, em que você tem ali uma média de 8 matérias e tem uma redação ali, ou eu ia estudar para a PGE, que eram 15 matérias, e que era um curso muito difícil. E eu decidi acreditar nos meus sonhos. Enquanto todo mundo estava dizendo ali, porque é muito difícil, porque a gente não tem chance, a gente é recém-formado, a gente vai vir muita gente de fora. Eu fiz a minha própria hashtag, né? Eu só preciso de uma vaga. Eu só preciso de uma vaga. E eu fui atrás da minha vaga, eu fui atrás do meu sonho. A gente tem que calar, às vezes, as vozes das pessoas e confiar um pouco mais na gente. Eu ouvi a voz do Dr. Márcio, ele disse que eu podia, então eu podia. Eu escolhi ele como mentor, e era dele que eu ouvia, e era ele que estava ali preparando o meu treinamento para aquela prova, né? Então, vai ter sempre vozes, muitas vozes para você ouvir ao seu redor. Escolha a voz que você vai querer ouvir. E tá ali, dito e certo, né? Passei na prova de analista, mas passei lá em 100, na rabeta da fila. E na prova da PGE, como eu já contei para vocês, eu passei nas 2 discursivas, terminei a prova em 26º lugar. E na prova de títulos, porque eu era recém-formada, eu caí para 30º, fiquei em 30º lugar. E aí eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira? Parei de estudar. Porque eu falei assim, já estudei tanto na minha vida, né? Já abri mão de tanta coisa, já renunciei tanto. Agora já passei na PGE. Vamos fazer aqui uma festa, vamos fazer aqui um culto de ação de graças para agradecer e pronto, já é meu. Vai ficar por isso mesmo, vou só esperar ser nomeada. Só que, gente, deu 2 anos, a nomeação não veio. Prazo de validade do concurso era de 2 anos, prorrogável por mais 2. O concurso foi homologado em novembro de 2019. Quando deu novembro de 2012, o medo bateu na minha porta. E se não me chamarem? E se não prorrogarem esse concurso? Como é que vai ser? E aí, o que a Vanessa fez? Voltou a estudar. Voltei a estudar porque eu não vou esperar 2 anos para eu descobrir se não vão me chamar. Porque o nosso eu do futuro queria olhar para a gente de hoje e dizer, começa hoje. A gente se arrepende se a gente não começa hoje. Então, se você for querer esperar a prova do TJ, se você for querer esperar a prova da Cefaz, se você for querer esperar a próxima prova, você vai procrastinar, você não vai fazer o que precisa ser feito, e a hora vai chegar, a oportunidade vai vir, e você não vai conseguir abraçar. Então, comece. Na verdade, não pare. Acabou a prova do TCE, tira uma semana de folga e já continua no ritmo para as próximas provas que estão aí por vir, porque é muito mais importante que a gente abra um leque de oportunidades. E aí, novamente, em 2012, recomeço. Desespero bateu, olha aqui minha carinha de desespero, né? Desespero bateu,
recomeço. E aqui nesse segundo momento, comecei a colecionar de novo o quê? Novamente reprovações. Porque a gente não volta para o final da fila, já que ninguém começa do zero, mas você volta do meio da fila. Você vai precisar pegar aquele ritmo de novo. E aí vai continuar batendo na trave. Passa na nota de corte, mas fica ali na nota intermediária. E começa esse caminho de frustração. Concurso público, gente, é aprender a lidar com frustração. Se tem algo que te prepara para a vida, é o concurso público, porque você vai ter que aprender a sentar, chorar e levantar. Isso faz parte desse processo. É criar ali a casca grossa mesmo de aprender a lidar com decepções. Isso faz parte completamente desse processo. Tanto que eu conheço gente que está aí estudando há 2 anos, mas estudando mesmo, 4, 5 horas por dia, além do trabalho, e em 2 anos vai fazer uma prova. Qual é o aspecto ruim disso? Olha a pressão que você se impõe em passar naquela única prova que você está se dispondo a fazer, já que você está ali há quase 2 anos estudando. Essa pressão ela é desnecessária, essa pressão ela só te faz fazer uma prova mal feita. Ela depõe contra você. É você lutando contra, se sabotando. Quando você vai mais leve e entende que concurso público é uma fila, que você entrou na fila e que uma hora vai chegar a sua vez, cada prova que você faz, você pode até levar um tombo, mas você pega aquela prova, analisa os teus erros, corrige a estratégia, corrige a rota e prepara uma estratégia melhor para a próxima prova. E aí, nesse período, eu já estava trabalhando com outro juiz, doutor Márcio André. Doutor Márcio Luiz tinha ido para Brasília. Doutor Márcio André foi ali no período que criou o blog do Dizer o Direito, né? E já estava ali estudando pelo próprio blog do Dizer o Direito, porque ele já vem trazendo toda essa visão dos informativos dos tribunais superiores de forma bem desenhada, bem explicadinha. Comecei a estudar ali com a ajuda do Dr. Márcio André, que também é um chefe maravilhoso. Mas, em 2013, lá surgiu a minha vaga. Eu já estava na segunda fase, estudando pré-discursiva da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, quando surgiu a minha vaga. Aí, quando surgiu a minha vaga, eu disse, quero saber mais de estudar não, até porque eu nunca quis ser defensora. Eu preferia muito mais ser procuradora, com todo o respeito e carinho para os meus amigos defensores, mas eu prefiro ser procuradora do Estado. Então, a gente foi lá, assumir na PGE e estou aí até hoje na PGE. Mas o que eu quero explicar para vocês com tudo isso? Crie casca. Aprenda a lidar com a sua frustração. Entenda que isso faz parte do processo. Você tem que entrar para vencer, sim. Não tente, entre para ganhar. Entre com a motivação correta. Queira treinar, queira dar o seu melhor. Queira sentir a autoconfiança de saber que você está se superando. Uma aluna veio falar comigo lá no inbox, né, do Instagram, e o que eu disse para ela foi: comece. Comece a se desafiar nesses 90 dias. Porque a pessoa que você vai se tornar no final desses 90 dias é uma versão sua muito melhor e muito mais feliz. É isso que você tem que entender, que você não vai sair o mesmo, que mesmo que você não passe nessa prova, um gigante vai estar despertando dentro de você. A superação, a constância, a perseverança, o conhecimento todo que você vai adquirir, nada disso vai se perder. Você vai conseguir aproveitar tudo isso lá na frente. Então, não é porque você acabou de terminar a faculdade que você não pode passar. Eu consegui passar num concurso de nível superior super disputado, com menos de 1 ano de formada. Não, com cerca de 1 ano e pouquinho de formada. Então, não é o teu tempo de formado que vai definir se você vai ou não vai estudar. Não é o tempo que você está parado, mas sim você decidir dar os primeiros passos e, principalmente, dar os passos certos. Porque só de você dar o primeiro passo, você já está entrando em movimento. Mas quando você dá os passos certos, no caminho certo, você passa a ser assertivo. E o teu resultado, ele vai aparecer muito mais rápido. A constância é uma lição para qualquer projeto. É preciso fazer o que tem que ser feito. Muito bem, Fabíola, é isso mesmo. Sem dúvida nenhuma. Constância é uma das chaves do sucesso de qualquer concurseiro. Melhor feito do que perfeito, como diz a doutora Vanessa. É isso mesmo. Essa frase virou o lema da minha vida e hoje a gente só está aqui porque feito é melhor do que o perfeito. Eu posso não ser a melhor com as câmeras, mas com certeza estou aqui dando o meu melhor para vocês, tentando compartilhar o máximo daquilo que eu aprendi com vocês. Então, vamos lá, Vanessa, me conta aí, afinal de contas, que estratégia de discursiva é essa? O que eu tenho que fazer nessa discursiva? Vamos lá.
Só para vocês entenderem, vamos logo contextualizar um pouco aqui. O maior medo do concurseiro com essa prova é porque antigamente ela era chamada de prova subjetiva. Justamente porque ela dava margem a muita subjetividade por parte dos julgadores. E essa, aos poucos, né, com a militância dos concurseiros, essa prova subjetiva, ela foi ganhando caras de uma prova discursiva. Então, hoje, o que você faz é uma prova discursiva e não uma prova subjetiva. Mas por quê? Porque agora você tem uma delimitação no edital de qual é o formato da prova. Você já sabe se vai cair parecer, você já sabe se vão cair 2 questões, 3 questões, se vai ter tópico, se não vai ter tópico. Você já sabe, por exemplo, qual é o assunto, o conteúdo programático. Então, quem agora já ama um edital? Quem aí já está apaixonado por um edital? Quem agora não tem mais medo de edital? Olha aqui o edital, teu melhor amigo, delimitando a atuação da banca, te ajudando na tua preparação. Agora você já sabe como vai cair e o que vai cair. Em geral, esse edital também indica as referências bibliográficas. No nosso edital do TCE não tem, tá? Hoje, obrigatoriamente, a banca tem que divulgar um padrão de resposta único que possa permitir justamente a verificação se a sua prova corresponde ou não àquilo que se esperava da prova. Hoje, você consegue pontuar não só por dizer exatamente aquilo que estava ali previsto no padrão da banca. Você consegue pontuar pela sua composição argumentativa. Você demonstrar conhecimento, como dizia o Dr. Márcio Luiz para mim, demonstra conhecimento. Começa sempre do macro e vai para o micro. Começa falando sempre da Constituição, dos princípios, para depois falar da lei, para te depois entrar na jurisprudência. Porque, mesmo que às vezes você não cite exatamente aquela palavrinha que eles estão ali colocando, não é mais só uma situação de check-check. Ah, citou essa palavra, pontuou. Não citou, tira. Você demonstrando que você tem conhecimento sobre aquele assunto, ainda que você não fale aquela palavrinha mágica, você vai conseguir pontuar. E hoje ainda existem os recursos. Num primeiro momento, os recursos quase sempre não eram providos. Eles eram completamente rejeitados. Mas agora as bancas têm olhado com outro olhar para os recursos, justamente dando essa possibilidade ao candidato de rever a sua nota, às vezes até com muitos pontos. Eu tenho um caso desse na minha família, que é o meu primo. Ele fez a prova da ANTAC para engenheiro e ele foi reprovado na prova discursiva. E eu falei, não, a gente vai recorrer. Ele mas eu estou recorrendo, mas eu não lembro qual era a banca. Mas tu sabe que a banca não sei tal, eles nunca dão provimento para nenhum tipo de recurso. Eu estou aqui desanimada. Eu falei, não, a gente vai recorrer. E não só a gente vai recorrer, como a gente ainda vai almoçar para comemorar. Porque não adianta só a gente querer fazer festa depois que o mar se abriu, não. A gente tem que fazer a festa antes do mar abrir, que a gente tem que ter confiança de que Deus vai abrir esse mar aí pra gente. E a gente foi, almoçou lá na cachaçaria do Dedé, comemorando. E, gente, dito e certo, ele não só ganhou pontos no recurso dele, como ele ainda ficou em primeiro lugar no concurso, depois que julgaram o recurso dele. Então, isso já fica uma lição para você. A sua prova do TCE, ela não acaba quando sair ali a discursiva. O resultado, né, da prova. Ela só acaba quando analisarem o seu recurso. Então, sempre vai ser possível para você ganhar uns pontinhos a mais depois da prova. Já fique ligado, porque os prazos de recursos são curtos, geralmente são ali uns 2 dias, tá? Então, saiu o gabarito, você já pode recorrer do gabarito. Saiu o resultado da avaliação da sua prova, já faz ali o batimento e, se for o caso, já formula o seu recurso, tá? Porque você pode ganhar alguns pontos e tá aí. Meu primo até desclassificado do certame tinha sido. Se ele tivesse aceitado aquilo, hoje ele não estaria lá. Muito bem, obrigado na ANTAC. Fiquem ligados. E aí, o que o nosso edital, nosso melhor amigo a partir de agora, né? Ele fala sobre essa prova do TCE, né? O que a gente viu ontem? Já te diz logo que vão ser 2 questões. O horário, você vai ter 4 horas aí para você desenvolver essa prova. E que, ó, não tem consulta, tá? Você não pode levar nada para essa prova. Que você tem que bater pelo menos 50% dos pontos da prova. Vai valer 30 pontos. Cada questão vai valer 15 pontos. Você tem que fazer pelo menos
15 pontos para você poder se classificar. E também, dependendo da sua prova, ele já diz aqui, ó, qual vai ser as matérias que podem cair na sua prova. E como o edital, gente, já diz para a gente que não tem consulta, isso já é um ponto muito importante, já é uma chave na sua preparação, tá? Que chave é essa? A discursiva necessariamente vai abordar alguma questão que seja prática e que seja de algum tema que tenha que ser necessariamente de domínio do candidato. Seja algo que você está ali repetindo, 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 memorizando, algo que seja muito básico e que você não pode deixar de saber para poder efetivamente vivenciar aquele cargo ali na prática. Porque se fosse uma prova muito mais elaborada, que exigisse uma fundamentação muito maior, você ia poder consultar, você ia poder levar pelo menos um vade-mecum. Olha ali, a Penélope falando, minha OAB foi assim, só no recurso, é isso mesmo, gente. Tem que recorrer. Vida de concurseiro é assim, é concorrendo, porque o importante é você passar. Se foi no recurso, se não foi, o importante é que você passou. E aí aqui, gente, já fica uma dica para você, perca o seu medo. Por quê? Porque vai ser alguma questão de ordem prática, tá? Uma questão mais do dia a dia. E aí, como é que funcionam essas discursivas? Existem tipos de provas discursivas, tá? Existem as questões técnicas, que são perguntas, né, relacionadas ali à parte técnica daquele cargo que você vai fazer. E a banca pode te dar de 15 a 20 linhas para você desenvolver ali aquela prova. Podem ser questões técnicas ali de 30 linhas, que é quando você vai precisar discorrer um pouco mais sobre aquele assunto. Geralmente, quando são muitas linhas, 30 linhas, geralmente você vai poder fazer uma consulta. Pode ser uma prova de redação, ou pode ser uma peça técnica, um parecer, uma prova de delegado, um inquérito, enfim. Pode ser ali uma peça técnica. E cada uma dessas provas, elas podem ainda ser com tópico ou sem tópico. Com tópico é quando a banca ela te dá letra A, letra B, letra C e vários pontos para você responder sobre aquele assunto que ela está te cobrando. E sem tópico é quando ela te dá um assunto genérico e você vai ter que formular os tópicos na sua resposta, na hora que você está ali elaborando a sua resposta. Ponto importante aqui do nosso edital, corroborando aquilo que eu falei. Você vai conseguir pontuar demonstrando o quê? O seu conhecimento sobre o tema. Então, mesmo que você não fale exatamente aquilo que está lá no padrão de resposta, só de você demonstrar que você estudou e que você domina o tema, você vai conseguir pontuar. Então, já vira aqui a sua terceira dica, tá? Não é um bicho-papão. Treine a sua mente para dizer para você mesmo que essa prova não vai ser a prova discursiva mais difícil do mundo, porque se fosse, você ia precisar de um vade-mecum, ia poder consultar alguma coisa. Vai ser algo prático e que você vai chegar lá pronto, preparado, que esses 90 dias de estudo são exatamente para essa finalidade, para que você adquira esse conhecimento mínimo para exercer esse cargo que você está almejando com excelência. E que você vai demonstrar para a banca que você tem conhecimento sobre aquele assunto. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma prova discursiva feita pela banca do TCE, que é a FGV. É uma prova de 2010, da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, tá? Eu não sei se ela é uma empresa pública ou se ela é uma sociedade de economia mista, mas o cargo era de técnico em contabilidade. E aí, as questões, o que dizia lá o edital? Seriam 2 questões, cada uma você teria 10 a 15 linhas para desenvolver, e poderia cair AFO, Direito Financeiro, Contabilidade Pública e Contabilidade Geral. Ou seja, matérias muito próximas aí do edital de vocês. E qual era a questão? Acompanha aí comigo. Dá para vocês lerem? Está todo mundo acompanhando? De acordo com a doutrina, as normas que orientam o controle e o registro dos fatos que ocorrem no patrimônio de uma entidade são denominados de regimes contábeis. Quais são e por que a legislação determina obrigatoriamente a adoção de um deles? Então, vamos lá. Uma dica valiosíssima. Se você é como eu, que estou dentro do quadro geralzão das pessoas normais,
não se faz um resumo no rascunho. A menos que você seja muito boa, que você treine muito com relógio, que você consegue escrever tudo num papel de rascunho e passar depois a limpo com uma letra bonita e bem feita na folha de resposta. Em geral, o ser humano normal não consegue fazer isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa usar o rascunho para definir os tópicos e as palavras-chave que você entende que devem ser citadas nesse tópico. Então, você vai usar para fazer apontamentos. E com todos esses apontamentos feitos, você já vai passar direto para a folha de resposta a sua ideia. Mas, para isso, obviamente, a gente vai treinar bastante nesses 90 dias. Então, vamos lá. O que que... Ah, e aí? A banca está me dando tópicos? Tá, gente, olha só. A banca está dizendo para você claramente o quê? Qual é o assunto que ela quer. Ela definiu aqui o assunto, regimes contábeis. E ela está me perguntando aqui, quais são? Então, você tem que saber dizer quais são os regimes contábeis. Essa é uma resposta que você tem que saber. Se você sabe quais são, você sabe também o quê? O conceito deles. O conceito, para que serve. Sempre numa prova discursiva, você tem que primar por visualizar qual é o instituto que está sendo cobrado na prova, que você saiba o que é, e conceituar aquele instituto. Ou, nesse momento, ele quer que você saiba o instituto, quais são os tipos que existem, e você tem que saber os conceitos e para que serve. E a questão te disse o seguinte, a legislação determina obrigatoriamente a adoção de um deles. Aí você tem que dizer ainda o quê? Qual, o que é obrigatório. Qual que é obrigatório. E por quê, né? Qual que é obrigatório e por quê. Ou seja, por que a legislação está dizendo ali que é obrigatório? Para quem que a legislação está dizendo que é obrigatório? Essas são as perguntas que você tem que saber. Você está ali 90 dias estudando contabilidade geral e contabilidade pública, você tem que saber o que é um regime contábil. Quais são as modalidades? Vamos ver aqui, agora acompanha comigo, qual é o cartão de resposta. São 2 os regimes contábeis, olha aqui, você tinha que saber que era 2, conhecidos que disciplinam a apuração do resultado do exercício. Olha aqui uma questão legal que não está cobrando na folha. O que é o padrão de resposta aqui? Ó? Identificação dos regimes, conceito e ou essência dos regimes, identificação do regime obrigatório e base legal. Esse aqui é o padrão de resposta. Mas observe que a pessoa que consegue saber, opa, regime contábil, na matéria, quando eu estudei, aonde que está incluído esse assunto de regime contábil? Ah, ele está na hora que eu estudei lá sobre a apuração do resultado do exercício. Então, a pessoa que começa a sua redação dizendo que são 2 os regimes contábeis que disciplinam a apuração, você está demonstrando ali para o examinador que você sabe do que você está falando. Que você não só sabe o que é um regime contábil e quais são, mas que você também sabe em que matéria que existe, que ele está inserido. Para que serve um regime contábil? Opa, serve para apurar o resultado do exercício lá da empresa. E aí você tem o regime de caixa e o regime de competência. Aí ele começa, no regime de caixa, ele vai explicar. Lembra aqui o nosso esqueminha que a gente fez? Ó? Quais são? Fulano e Beltrano. 1 e 2. Agora o conceito, e para que serve? Aí você vem e vai dizer, ó, no regime de caixa, devem ser consideradas todas as despesas pagas e todas as receitas recebidas no respectivo exercício, independentemente da data da ocorrência dos seus fatos geradores. Aí ele vem e vai explicar agora o número 2. O regime de competência decorre do princípio da competência de exercícios e por ele serão consideradas as despesas incorridas e as receitas realizadas no respectivo exercício, tenham ou não sido pagas ou recebidas. Beleza? Você já conseguiu matar. Ó. Quais são? O conceito, para que servem. Agora, qual é a obrigatória? Isso é muito importante que você pontue no seu rascunho. No caso, você já saberia a resposta, né? E aí você já vai indicando aqui quais são as respostas. Por quê?
Porque, às vezes, na correria de fazer a discursiva, a gente esquece de responder uma ou outra pergunta. Então, é necessário que você faça aqui os pontos todos que você tem que abordar de acordo com a leitura da discursiva. Leia com calma o enunciado. Aí você vai lá e vai dizer, pela legislação brasileira, quem? As entidades com finalidade lucrativa obrigatoriamente têm que adotar que regime? O regime de competência. Ponto. Quem respondeu isso, quem sabe responder isso, bateu 15 pontos na prova. Olha só, gente. Você quer ser um técnico de contabilidade numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista. Não sei qual é a natureza jurídica aqui desse órgão. Você tem que saber, no mínimo, você está ali, contador, técnico de contabilidade, você tem que saber, no mínimo, o que é um regime de competência. Tá vendo como não é algo absurdo, porque não tem ali, como não tem consulta, não é algo absurdo, mas é algo que você tem que ser capaz de explicar para alguém. Olha só como isso aqui é muito semelhante a você dar uma aula para alguém. Imagine agora que você é um professor, tá? Está inaugurado o momento de você aprender a dar aula, a falar sozinho, a falar com o espelho, tá tomando banho, tá ali mapeando na sua cabeça. Como é que a gente dá aula? Você lê aquele conteúdo, lê todo aquele assunto, e aí, obviamente, você não pode pegar e ler aquele material na sala de aula para o aluno. Você tem que criar o quê? Os tópicos. E quando você cria os tópicos, o que você diz? Hoje a gente vai aprender isso. E aí, isso, para que serve isso? O que é isso? Você tem que saber responder essas perguntas. O que é? Para que serve? Quando que você usa? Quem usa? Para quem você aplica? E quais são os requisitos para você usar aquilo? E aí, pronto. Vai e escreve. E demonstra ali o teu conhecimento. Vamos lá. Próxima questão. Para você ver. Dessa mesma prova. Segunda questão. Vamos lá. Quais são os instrumentos de gestão fiscal que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal? Essa pode ser perfeitamente uma das questões da sua prova. E qual a sua importância atualmente para a administração pública? Então, a gente vai usar o que aqui? Como faz quem tem uma letra feia e escreve lento? Você vai ter que aprender agora a treinar. Quem tem a letra muito feia, a gente faz aquela letra... Como é que é? Letra de forma. Treina a letra de forma. A gente está aqui, ó, para treinar. E principalmente, não esqueçam a dica de ontem. Treine com relógio. Eu vou treinar a fazer aqui a prova, eu vou treinar com cronômetro. Qual é o site? Cronômetro online ou o temporizador do seu próprio celular. Aí vamos lá. Ele está perguntando aqui quais. Você tem que saber quais são os instrumentos. Aí você vai listar aqui na sua resposta quais são os instrumentos. Lembra da dica da professora? Não basta você só dizer quais, o nomezinho. A gente vai ter que demonstrar conhecimento para o examinador. Então, não basta dizer só A, B, C e D. Você vai dizer quais e você vai conceituar, fazer um conceitozinho aqui de cada um. Isso que serve para isso, isso que é aquilo, isso que é aquilo outro, isso que é aquilo outro. Você vai dizer o quê? Quais são e para que servem ali cada um, trazendo um conceito para cada um. Que aí tu tá mostrando para ele que tu não decorou só. Exemplo, vamos fazer um caso clássico aqui, que eu sou professora de Direito Administrativo. LIMP. O que é LIMP? Todo mundo sabe o que é LIMP. O que é o LIMP? Vamos lá. Alguém sabe dizer aí o que é o LIMP? LIMP são os princípios da administração pública: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Beleza. Uma pergunta dessa diria: quais são os princípios da administração pública? Não adianta você falar só o LIMP. Você tem que dizer o que é um princípio da legalidade. Significa dizer que a administração pública ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei, não podendo se afastar da lei sob pena de nulidade. Aí, o que é impessoalidade? O que é moralidade? O que é publicidade? O que é eficiência? Como que se aplica? Aí você vai e explica cada um desses princípios. Você está demonstrando o quê? Conhecimento para a banca.
Não que você decorou o LIMP, mas que você sabe exatamente o que é o LIMP. Para que serve o LIMP? Aonde que você aplica no dia a dia cada um daqueles princípios. E aí ele está perguntando também o quê? Qual a importância? Quando a gente está falando qual a importância, ele quer saber o quê? No que você aplica isso? Para que serve isso? Por que esse instrumento ele é tão necessário nos dias de hoje? Quem que falou disso aqui para gente? Quem assistiu às lives aí? O professor Carlos Alberto falou e o professor Adriano falaram sobre isso na live. Será que isso é importante para alguém que está lidando ali com um cargo que exige contabilidade pública, contabilidade financeira geral e AFO? Os dois falaram sobre os instrumentos de gestão fiscal. Isso aqui é o dia a dia do TCE, gente. Por isso que isso aqui perfeitamente poderia ser uma questão que seria cobrada na prova de vocês. E aí, vamos olhar aqui, então, qual é o gabarito da prova. Quem pontuou? Pontuou quando disse o quê? Identificou os instrumentos, disse o propósito de cada um. Sempre você vai pontuar quando você conceituar. Identificou quem que eram os agentes ali responsáveis por cada um daqueles instrumentos, quem é que aplica aí aquilo ali e qual é a importância. Vamos ver o que está dizendo lá? Vem comigo. Quais são, né? São planejamento, controle, transparência e responsabilização. Aí ele vai explicar. No planejamento, são estabelecidas metas, os limites e as condições para a execução orçamentária. O controle vai ser exercido internamente e externamente, ganhou maior importância, devendo o legislativo, com auxílio dos tribunais de contas e a população, verificarem as metas estabelecidas estão sendo cumpridas. A transparência está assegurada pelo incentivo à participação da população, pela divulgação ampla, inclusive via internet, dos relatórios que tratam das receitas e das demais e das despesas, possibilitando verificar sua procedência. Pela responsabilização, as autoridades e demais responsáveis pelo cumprimento das regras trazidas pela LRF serão sujeitos às sanções de diversos diplomas legais. A lei tem por objetivo específico melhorar a qualidade da gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas, das finanças públicas. Então, você tem que saber para que serve a lei de responsabilidade fiscal, quais são os instrumentos e onde que você aplica ali cada um daqueles instrumentos. Nesse caso, o ponto importante aqui, os responsáveis, é justamente na fase do controle, que é quando você estabelece que esse controle, ele cabe ao legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e também a própria população exerce esse papel de controle. Olha só que interessante. Uma questão simples. Então, não é uma questão, gente, discursiva sem consulta. Ela não vai ser um bicho-papão, não vai ser algo absurdo, mas vai ser algo do dia a dia. Percebam a pertinência temática entre o cargo que está sendo exercido e o assunto que está sendo cobrado. Um tem que ter ali relação com o outro, é algo que minimamente você precisa saber se você quiser estar à frente de um cargo desse. E aí, a técnica é essa, verificar claramente o que a discursiva está te pedindo, usar o teu rascunho, pontuando esses assuntos, e lembrar que como se você estivesse dando uma aula. A discursiva nada mais é do que dar uma aula para o examinador sobre aquele assunto, explicando o que é, em que área do direito, ou em que ramo, em que assunto aquele instituto está inserido, qual o conceito, para que serve, quando que a gente usa, quais são os requisitos, quais são as finalidades. Você sabendo explicar tudo isso, você vai pontuar geral. E aí, treino, treino e treino. Treinar a estrutura de como que a gente escreve, treinar a estrutura de como pontuar cada uma das questões para que a gente possa realmente responder tudo, treinar a nossa escrita, treinar a nossa letra, treinar a forma como a gente expõe o nosso raciocínio, porque a gente não é tão acostumado a fazer isso, a brincar de dar aula, a brincar de ser professor. Muito menos ainda de botar os nossos pensamentos no papel, de botar a nossa explicação num papel. E isso vai vir com o treino. O maior erro do concurseiro é justamente essa falsa percepção de que você não sabe fazer uma prova discursiva. Mas você sabe. Porque se você gosta de um assunto, você consegue falar daquele assunto, loucamente.
Se você gosta de fazer bolo e eu chegar com você e perguntar sobre bolo, você vai falar de bolo, das receitas, daquilo que você aprendeu agora, daquele programa maravilhoso, enfim, a conversa flui. Quando a gente está falando de uma discursiva, nada mais é do que isso, a sua habilidade de conversar sobre aquele assunto, de explicar aquele assunto para uma outra pessoa, só que ao invés de fazer isso de forma verbal, você vai aprender a colocar isso num papel. Então, você sabe fazer, sim, tudo o que você precisa nos próximos 80 dias, treinar. Treinar com esse olhar, situando os temas, os pontos importantes que têm pertinência com aquele cargo e começar ali a treinar. Eu gosto da Taylor Swift. Pois é, se eu te pedir para conversar aqui sobre a Taylor, escrever uma redação sobre a Taylor, você vai escrever uma redação em 50 linhas. Agora a gente tem que começar a aprender a gostar de lei de responsabilidade fiscal, aprender a gostar de AFO, aprender a gostar de lei de improbidade, aprender a gostar de controle externo. Coloque aí amor nessas matérias todas e vocês vão ver que vocês vão conseguir desenrolar 15, 20 linhas facinho sobre cada um desses assuntos. E a minha última dica para vocês hoje, em relação à discursiva, é treine a discursiva como se você estivesse andando de bicicleta. Como que você ensina o seu filho, o seu irmão mais novo, como que você aprendeu a andar de bicicleta? Com rodinha. A gente primeiro aprende com rodinha. Para quê? Para que a gente aprenda primeiro a pedalar, a gente aprenda a manusear ali o guindom, aprenda a girar a bicicleta. Depois, você tira uma rodinha e você vai aprendendo ali a se equilibrar. E, por último, quando você já ganhou confiança, é que você tira as duas rodinhas. Por que apavora tanto e dá tanto medo da discursiva? Porque a gente começa a achar isso. Cara, eu tenho que começar a me preocupar com o conteúdo, me preocupar com a forma, me preocupar como que escreve, me preocupar com o padrão, me preocupar com isso, com aquilo. É muita preocupação. Então, o que você vai fazer? Tira a preocupação e bota a rodinha, tá? Bota a rodinha. A gente vai começar o quê? A resolver as questões discursivas com a ajuda da consulta, com a ajuda da sua apostila, do seu material. Para quê? Para que nesse primeiro momento a gente comece apenas a conhecer as perguntas, como que elas são elaboradas, que a gente comece a fazer isso aqui, ó. A treinar a fazer os nossos apontamentos no rascunho, a treinar como que as questões são elaboradas, a começar a treinar o nosso olhar quando a gente estiver estudando. Opa, isso aqui daria uma boa discursiva, porque esse assunto é interessante, esse assunto ele pode ser explanado, esse assunto pode ser explicado, esse assunto tem aqui uma pertinência maior com o cargo, né? Olha aqui, eu estudo durante o dia e quando vou caminhar vou falando o que eu aprendi no dia, mas desmáscara para ninguém pensar que eu sou louca. Alessandra, eu falo sozinha o tempo inteiro. Aí meu marido me vê falando sozinha, o que é isso? Eu estou dando aula. Eu estou aqui dando aula na minha cabeça, porque é assim que a gente verifica se o nosso aprendizado ele realmente é real. Então, eu estudo para poder dar aula, eu estudo para vir aqui e eu treino como? Eu treino sozinha, falando no espelho, que é para a gente conseguir expor cada vez de forma mais concatenada e lógica o nosso raciocínio, dando aula. Esse é o melhor output, né? É a melhor forma de aprendizado que existe. Quando a gente vai estudar como que o nosso cérebro funciona, a gente vê que o input é tudo aquilo que entra. E o output são todos os processos de aprendizagem em que algo sai de nós. E 90% do teu aprendizado, ele acontece assim. Se você quer aprender muito uma coisa, receba, leia, esquematize e dê uma aula para alguém. Dê uma aula para o seu cachorro. Tem uma aluna minha, uma mentoranda, que ela até comprou uma lousinha parecida com a minha. E ela até mandou a foto para mim, olha, estou aqui, comprei essa lousinha pequena, estou aqui dando aula para as minhas canetas e às vezes eu chamo minha irmã mais nova para vir aqui assistir a minha aula. Por quê? É com esse treino ali de dar aula, de esquematizar isso tudo aqui, que você vai conseguir desenvolver uma boa discursiva. Só que é muita coisa para treinar, então, primeira coisa, vamos treinar toda essa estrutura. Vamos aprender a fazer a estrutura. Vamos aprender a pensar discursiva. E depois, à medida que a gente for evoluindo ao longo dessas semanas, você vai tirar a rodinha e aí você vai começar primeiro a tentar fazer a prova sem consulta, para depois só corrigir e consultar o padrão de resposta e o teu material. Essa dica da bike, ó, é top. Então, antes de se desesperar, comece a treinar sua discursiva como se fosse aprender a andar de bike. Vamos lá.
E agora vamos falar então da nossa mentoria, como que ela funciona, para que ela serve, enfim. Antes da gente falar como que é a mentoria, eu quero primeiro falar para quem que não é essa mentoria. Porque existem pessoas que não têm o perfil para fazerem parte de uma mentoria. E a gente precisa entender isso até para que você não invista o seu recurso de forma desnecessária, né? Então, se você cria ou acha que existe ali um passe de mágica, que a mentoria ela vai fazer aqui, dar uma estalada e conseguir te dar um resultado e que dependendo só da mentora, esqueça, porque não é um passe de mágica. Eu sempre falo para minhas mentorandas o seguinte, que a gente gostaria que mentoria ela fosse igual uma viagem de avião. Como que é a viagem de avião? Você aperta aqui o cinto, fecha os seus olhos, dorme, 4 horas depois você amanhece lá em São Paulo. É assim que funciona. Só que isso não é mentoria. Mentoria é muito mais parecido com um GPS, em que você que tem que comprar o carro, tirar sua carteira, alugar, abastecer, você liga o GPS para saber o quê? Qual é a rota, qual é a melhor rota, aonde você vai parar para abastecer, enfim, onde você tem que fugir ali de um trânsito, de alguma coisa, mas quem vai percorrer todo o caminho, quem vai dirigir todo o caminho é você. O esforço todo é você. O que o GPS faz é só te mostrar o melhor caminho. Você pode, claro, descobrir esse caminho analisando as placas, você pode descobrir esse caminho no boca a boca, você pode descobrir esse caminho errando e acertando. Claro, gente. Mas um GPS, hoje, eu não sei vocês, mas eu não vou, se não for um lugar um pouquinho distante da minha casa, eu só vou ligando o GPS. Porque eu tenho ali garantido que eu vou pegar o menor tempo de trânsito e vou chegar no lugar com toda certeza. Eu já sou uma pessoa dependente de GPS até aqui em Manaus. E é assim na vida, se você pode contar com o GPS, você conta com o GPS. Mas é você que tem que dirigir, é você que tem que cumprir toda a rota, tá? Não é a mentoria para quem não tem uma carga mínima de pelo menos 3 horas. Porque, como eu disse para vocês, 3 horas é o tempo mínimo de estudo que você precisa para conseguir algum resultado substancial numa prova concorrida como essa, uma prova de nível superior, que quer te pagar R$ 10.000 líquido. Você tem que estar disposto a fazer algum tipo de esforço. Nem que seja acordar 1 hora mais cedo de manhã para estudar, tirar sua hora de almoço para estudar e quando chegar em casa à noite estudar mais 1 hora. Tempo a gente só precisa se planejar e efetivamente querer. Mas esse querer, essa motivação, ela é uma porta, como eu disse ontem, que abre só para o lado de dentro. Você precisa se automotivar, né? Para quem não tem compromisso com os estudos, para quem não tem um compromisso com esse projeto, com esse TCE, com esse concurso, não adianta você fazer mentoria, porque eu não vou mandar mensagem. Eu sei que tem gente que faz esse tipo de trabalho, não sou eu. Tem pessoas que te mandam todos os dias ali uma mensagem. E aí, você estudou hoje? Você cumpriu a sua meta hoje? Isso daí, gente, para mim não é coach, isso para mim é babá. Por quê? Você é adulto. Você é que sabe os sonhos que você tem ao seu respeito. Você é que sabe onde é que teu calo aperta. Você é que tem que querer treinar os teus músculos, treinar o teu cérebro. Você é que tem que querer alcançar os teus sonhos, os teus projetos. Não é outra pessoa que tem que te carregar, não. Nós somos todos adultos. A gente está falando aqui para pessoas que já terminaram o ensino superior, ou que já estão no último ano da faculdade, ou faltando apenas 2 anos para terminar a faculdade. A gente está falando de pessoas que têm mais de 18 anos. E a gente tem que ser responsável pelas nossas vidas. Quando você, e com todo respeito aos profissionais que fazem isso, quando você entrega a tua vida para uma outra pessoa, para mim, isso é um sério risco. É um sério risco que você está correndo, porque você precisa ser o protagonista da sua história. Você tem que ser o autor da sua história, você tem que ser o único responsável. Como hoje, eu olhei a vergonha na cara. Você tem que ser o único protagonista da sua história. É claro que eu tenho aqui uma gratidão eterna pela doutora Kátia, doutora Lúcia, pelos doutores Márcios que passaram pela minha vida e foram meus grandes mentores, que me ensinaram tudo aquilo que eu sei. Mas é gratidão. Eles não fizeram um trabalho por mim. Eu segui a orientação deles, aquilo que eles me mandaram fazer, e por isso eu comecei a entrar na rota da aprovação e na rota de conseguir os resultados. Por isso eu consegui girar as chaves na minha mente e comecei a adotar as estratégias corretas. Mas a protagonista sou eu.
O mérito é meu. Então, não tire o protagonismo da sua vida. Não se torne refém de outra pessoa. Não se torne vítima do seu dia a dia. Você não precisa disso. E as pessoas que têm essa expectativa, não é na mentoria que você vai achar, né? Existem pessoas que já têm um método formado, que já estão acostumadas a estudar dessa forma. Eu tenho amigos, por exemplo, não, porque eu só gosto de estudar se for com livro. Eu falo, beleza, continue estudando da tua forma. Você vai passar? Você vai passar. Mas você vai levar muito mais tempo. Porque imagina, um livro tem 400, 500 páginas. Como é que você vai ler 15 livros, pelo menos no nosso curso, né, que é Direito, 15 livros de 400, 500 páginas, gente? Quanto tempo você leva para ler tudo isso, para revisar tudo isso, para fixar tudo isso? É muito, e o concurso, ele exige de você a tua memória rápida. Então, tem que haver estratégia, sim, e estudar por livro não é a melhor estratégia, principalmente numa reta final de prova. Então, se você já tem o seu método, porque eu quero fazer minha revisão desse jeito, porque eu quero fazer assim, assim, assado, cumpra o seu método. Não precisa discutir comigo, até porque eu não sou dona de uma verdade absoluta. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Eu tenho uma amiga que passou na PGE em 15 meses, 14, 16 meses, estudando por livro. Eu, Vanessa, passei um pouco menos do que isso, em 15 também, 16 meses, estudando por apostila. Então, quem estuda por livro passa, quem estuda por apostila passa. Qual é a diferença entre nós duas? Ela estudava 8 horas por dia. Eu estudava 3 a 4. Essa é a diferença. Ela não trabalhava, eu trabalhava. Então, para cada estilo de pessoa, você vai ter aí uma estratégia. Então, para quem estuda e trabalha, você vai adotar uma estratégia. Quem tem outros aliados e pode, de repente, passar o dia inteiro estudando, você consegue. Mas se eu fosse usar a estratégia dela, eu levaria mais de 3 anos para conseguir passar. Por essa lógica. Então, existem estratégias sim, estratégias diferentes, podemos alcançar os mesmos resultados. Talvez aqui o que mude é justamente a otimização. Quem consegue alcançar esse resultado mais rápido? Se eu considerar o tanto de horas que eu estudei em relação ao tanto de horas que ela estudou, o meu resultado foi mais rápido do que o dela. Porque apesar de a gente levar 15 meses, eu trabalhava 7 horas por dia nessa época e estudava de 3 a 4, né? Não sou concursado, sou estatutário, muito bem, essa é a meta. E quem não tem recursos, não tem dinheiro para comprar o material. Se você está com a grana apertada, se você não tem dinheiro para comprar o seu material, não precisa investir na mentoria, porque a prioridade é o material. Você primeiro tem que ter ali o seu material de estudo. O que a mentoria entra? A mentoria ela vai entrar para quê? Para te ensinar. Na mentoria você recebe estratégias de mentalidade, porque a gente já viu aqui, gente que estuda o público, são 3 coisas. Estratégia de aprendizagem, planejamento e mentalidade. Você precisa desenvolver a mentalidade da aprovação, você precisa desenvolver a mentalidade para ganhar resistência, você precisa desenvolver a mentalidade certa para passar por esse período. Então, quando você vem para uma mentoria, você vai fazer parte de um grupo, né? Imagina aí, a sensação que vocês saíram daqui ontem, a sensação que vocês vão estar saindo daqui hoje, essa sensação mesmo de que é possível, de que é para você, de que é para sua vida. Então, quando você entra numa mentoria, a cada 15 dias você vai estar recebendo o quê? Motivação externa. Está recebendo estímulo externo, incentivo externo. Mas isso vai o quê? Isso vai girando chaves. Cada encontro, uma chave pode girar dentro de você. E quando essa chave gira, gente, a gente não pode mais andar de forma diferente. A gente tem que aplicar aquilo no nosso dia a dia. E à medida que a gente vai aplicando aquelas estratégias, a gente vai vendo os nossos resultados serem otimizados. Então, na mentoria, o que acontece? Você vai recebendo ali as palavras, né, a mentalidade, as instruções, as estratégias, e aí você vai para o seu HBC, para a sua hora de bunda na cadeira, você vai cumprir o seu cronograma, aplicando as estratégias justamente para otimizar o teu resultado. Reunião, 15 dias aplicando tudo, volta, reunião, sai daqui todo motivado, 15 dias aplicando tudo, reunião, motivação, estratégia, 15 dias aplicando tudo. Esse é o ciclo que a gente vai levar até o dia da sua prova. Que material, Vanessa? O seu material. Material do seu concurseiro, material do Gran Cursos, material do Estratégia, qualquer material que você estudou para a OAB, qualquer material que você tiver, desde que sejam das matérias do edital. Ah, mas como um rapaz falou comigo, a mentoria, meu material ele está incompleto, Vanessa. Como é que você sabe que está incompleto? Gente, não existe material perfeito, mas existe material aperfeiçoável,
né? Faça aquele checklist que eu orientei vocês ontem, verifique o que tem aí no seu material, de que já foi cobrado, tá? No seu material que já foi cobrado, o que está sendo cobrado no edital, o que não está, o que não está, você não precisa estudar, o que está, você focaliza o seu estudo, e o que estiver faltando, a gente só complementa. Não precisa comprar um material completamente novo. É importante que você complemente só pontualmente o seu material, porque material bom é aquele que você conhece, é aquele que você estuda, é aquele que você está habituado. Eu sempre digo uma coisa, pode ser a tinta souvenir o que for, nunca vai ficar boa a pintura em uma mão só. Você sempre vai ter que dar 2 mãos. Agora, por outro lado, pode ser uma tinta mais ou menos, mas se você der 10 mãos daquela tinta, o acabamento também vai ficar perfeito. Logo, o que é mais importante é você ter um material maravilhoso que você nunca lê, que vai ficar lá parado na sua prateleira, ou você ter um material que às vezes é até mais simples, é um material mais enxuto, mas você leu, releu 10 vezes aquele material e decorou todos aqueles pontos. Olha só, gente, como a nossa discursiva, ela é o quê? Prática. Olha aqui, ela é prática, é conceitual. Então, às vezes, você tem ali aquele textão de 20 páginas e você, porque meu material está incompleto, mas para você desenrolar uma questão dessa, basta aquele material lá de 10 páginas, de 5 páginas, que está todo esquematizado com os pontos principais que estão sendo cobrados. Então, confie no material que você tem. Mas se você não tiver recursos, invista num material. Porque a mentoria, ela serve para quê? Ela serve para te otimizar o teu tempo. É muito como a gente falou, os conteúdos são grandes, os editais parecem grandes, a gente vai perdendo aí o medo do edital, né? Trouxe para vocês essa nova perspectiva de assuntos ali que se cruzam, assuntos que se entrelaçam, assuntos que a banca está apresentando logo de cara, de que são assuntos mais importantes para você focalizar. Então, o que é que vem aqui um profissional que já passou por essa fase? Ele vem te mostrando, olha, o que é o mais importante para você estudar em cada uma dessas matérias. Ele vem te trazendo luz para orientar o teu estudo de forma mais estratégica, para você otimizar o tempo, já que nem todo mundo tem 8 horas por dia para estudar. Então, você precisa que as suas 3, 4 horas por dia sejam otimizadas. E aí, como é que você otimiza? Através da sua concentração, mas também através da estratégia, estudando os materiais e os assuntos que são mais recorrentes, sabe? Aprendendo a ter um olhar sobre a banca, porque para cada banca a gente precisa de uma preparação. Então, o Brasil, quando ele vai jogar com a Argentina, toda a galera lá da equipe técnica da seleção brasileira vai o quê? Analisar o jogo da Argentina. Olhar quem são os jogadores, quem são os pontos fortes e os pontos fracos de cada jogador e monta uma estratégia com base no jogo da Argentina. E ali é feito todo um treinamento para aquele jogo. Vai pegar agora a Alemanha? Você vai estudar os jogadores da Alemanha, você vai estudar qual é o tipo de jogo que eles fazem, quais os pontos fortes e pontos fracos, e você faz um treino para bater o time da Alemanha. Então, a gente está falando aqui de uma prova feita pela FGV para um cargo de analista. Então, a gente vai o quê? Esquematizar essa banca, mapear o estilo de jogo dela para esse tipo de prova e a gente vai, através da mentoria, fazer o teu treino focado para derrubar essa banca. Esse estilo de prova. Não vale analisar o CESP, não vale analisar a FCC, são outros jogos. Esse amistoso aqui, a gente vai vencer como? Com um treino estratégico. E é aí que entra a nossa mentoria. Além disso, a mentalidade, né? Porque o concurseiro vai ter que ter uma mentalidade muito firme, porque vai vir muita resistência. Toda vez que você quiser, gente, crescer, vai doer. Isso é um ponto básico. Vai doer, você vai se sentir pressionado. Então, tenha plena consciência disso, que você vai sentir ali o quê? A resistência. Vai tudo tentar te tirar a atenção, tudo tentar te paralisar, todos os teus medos que estavam ali escondidos desde quando você é criancinha vão querer vir à tona nesse período. Então, a gente precisa também trabalhar aí essa ansiedade, esses medos. A mentoria, ela vem para otimizar o teu resultado, porque eu não sei você, mas eu sempre quis a aprovação em menos tempo. Essa história de que, fulano estudou 5 anos, estudou 8 anos para conseguir passar,
tô fora. Eu quero um resultado em 1 ano e meio, em 2 anos. Então, eu quero saber se eu estou fazendo ali o caminho certo exatamente para isso, para conseguir o meu resultado no menor tempo possível. Tudo bem que é uma jornada, tudo bem que é um projeto a médio e longo prazo, tudo bem que eu não tenho garantias de que eu vou passar de primeira nem de segunda, mas eu quero ter ali a plena convicção de que a estratégia que eu estou adotando é a estratégia correta. Por que eu vou ali inventar a roda se a roda ela já foi pronta, ela já foi feita? Para que eu vou ficar batendo cabeça ali se o caminho leva ou não leva ao destino que eu quero, se eu tenho uma pessoa que já foi por aquele caminho e já sabe como fazer e como ir? Então, eu prefiro encurtar aí esse tempo e otimizar o meu resultado. E, por fim, a gente vai aprender a aprender. Porque, não sei vocês, mas eu, pelo menos na minha escola, nunca ninguém me ensinou a estudar. Eu criei um método quando eu era criança, sei lá. Aprendi ali de qualquer jeito, fiz de um jeito que deu certo, tirava uma nota boa, e aí fui repetindo aquilo. Mas ninguém foi me ensinar como o meu cérebro funciona, ninguém foi me ensinar como que eu poderia fazer para eu aprender mais rápido. Eu precisei ir para vários cursinhos, né? E eu vou dizer para vocês, nenhum cursinho trouxe para mim aquilo que esses meus mentores que erraram e acertaram trouxeram, né? E principalmente, nenhum cursinho me ensinou aquilo que eu aprendi errando e chorando e caindo e levantando, e eu estou aqui disposta a passar para vocês, né? Olha ali, Fabiola, eu sou aluna da mentoria, ela é minha aluna do pré-edital, né? E agora está no pós-edital. Não perde nada, não perde mesmo. Maior incentivador aí, porque é exatamente isso. Quem experimenta sabe que é bom. E como é que funciona? Todas as aulas são ao vivo. As aulas não estão lá gravadas para você ir lá e consultar. Todas as aulas são ao vivo e acontecem comigo. E vão acontecer quando? Às quartas-feiras, a cada 15 dias. Começando quando? Quarta-feira agora. Não pode perder tempo, gente. A gente está aqui contra o relógio. Já tem que você estar com seu material organizado, já tem que estar com tudo separado, tudo imprimido. Quem é da impressão, que nem eu, gosto da apostila, tudo ali separado nas pastas, ter o cronograma já todo formulado, conforme eu dei para vocês no planner. E quarta-feira a gente já começa logo a nossa primeira reunião. E aí a gente vai no dia 2, dia 16, dia 30, dia 14, dia 28, dia 28, dia 11, certo? Acho que aqui eu errei. Não sei se tem uma data aqui antes de julho. Errei o calendário, gente. Enfim. Mas a gente vai ter aí 6 encontros até o dia da prova. A prova vai acontecer numa quarta-feira, vai ser dia 18 e dia 25. Então, vão ser 6 encontros a cada 15 dias, ao vivo, no Zoom Meeting, que é esse aplicativo aqui que a gente está falando, em que eu vou apresentar os slides, vou explicando para vocês, e no final da aula aí a gente abre para vocês fazerem as perguntas, tá? Isso mesmo. A prova é em agosto, tem alguma coisa errada aqui, nessa conta. Eu sei que a gente vai se reunir de 15 em 15 dias até o dia da sua prova. Coloca aqui a sua prova e pronto. A gente vai se reunindo aqui de 15 em 15 dias até o dia da sua prova. Tá? E o que a gente vai fazer, então, nessas reuniões? Nessas reuniões, a gente faz exatamente isso que vocês já começaram a aprender aqui. Porque eu não trouxe vocês só para uma live para eu falar do edital, não. É justamente isso, é estratégia. É aprender a fazer um estudo pós-edital, é aprender a otimizar o teu trabalho, a otimizar o teu processo de memorização, de aprendizagem. A gente vai analisar o perfil da banca, eu vou passar essa análise para vocês com os assuntos que são preferidos das bancas, orientando como que vai ser o processo de revisão de vocês a partir de agora. Todas as reuniões, vocês vão receber um simulado para vocês fazerem, simulando ali as condições de prova. Tudo aquilo, gente, que pode ser medido, tem que ser medido. Então, você tem que saber de onde é o teu ponto de partida, se a prova fosse hoje, quanto que você iria acertar, e a gente vai juntos, até o dia da prova, medindo a cada 15 dias aí como é que está o teu resultado. Vou dando para vocês aulas de estudo, a gente vai ter 2 aulas só para discursiva, trazendo exemplos da discursiva para a gente trabalhar em sala de aula, treinando os esquemas de resposta para você já treinar, porque tem muita gente que não tem essa habilidade ainda, né? Como que você vai fazer para você conseguir pontuar aí uns pontinhos a mais, criando aí um modelinho coringa para a gente estar trabalhando.
a gente vai ter uma aula só para a gente falar de programação neurolinguística, para a gente trabalhar a sua ansiedade aí nessa fase, né, de reta final pré-prova. Nós vamos também reunir para falar sobre as apostas para a prova, né? Quais são esses assuntos importantes, o que é que pode, de cada matéria, cair aí na sua prova discursiva e, principalmente, aí na sua prova objetiva. Tudo isso acontece às quartas-feiras. E aí, Vanessa, se eu não puder estar ao vivo, eu vou estar gravando essa aula ao vivo e vou estar disponibilizando na plataforma da Hotmart. Então, quem se inscreve nessa plataforma da Hotmart, que você vai receber o link, e aí você vai conseguir acessar essa plataforma. Então, toda quarta-feira que a gente tiver a aula, no dia seguinte, se você perdeu, você vai poder entrar lá na plataforma e vai poder assistir atrasado. A gente vai criar um grupo VIP no Telegram e as suas dúvidas também você vai poder estar colocando nesse grupo VIP, que vai estar sendo acompanhado aqui pelo nosso suporte. E aí, tudo aquilo que gerar de dúvidas e de perguntas que forem colocadas lá no nosso grupo VIP, ou através do e-mail, no próprio suporte, a gente já vai estar trabalhando na próxima reunião. Todas as dúvidas vão ser tiradas de imediato, e como a sua dúvida pode ser a dúvida também de muitas outras pessoas, a gente já traz para a reunião e já explica para todo mundo como é que ela vai ajustar ali o ensino, a explicação. Para aquela dúvida, tá, gente? E fora isso, apesar de ser uma mentoria para estudo e para estratégia fora, né? Para estratégia nesse pós-edital, o que a gente precisa, gente? A gente precisa começar a ter uma estratégia mais esquematizada. E aí, como eu sou professora de Direito Administrativo, não é querer puxar o saco não, né? Mas o meu material, ele é muito bom. Então, apesar de eu não dar aula para vocês, não vai ser uma aula de Direito Administrativo, então é uma mentoria para você aprender a estudar todas as matérias do edital. Eu vou entregar para vocês os meus slides. E todos os meus slides, eles foram montados de forma mapeada. Então, eu resolvi mais de 400 questões de direito administrativo e eu fui lá colocando as questões, as respostas das questões dos meus slides. Então, nada que tem ali naqueles slides foi colocado sem justa causa, por nenhuma outra razão. Tem muita mensagem subliminar mesmo. Cada negocinho daquele ali é uma resposta de questão que você pode ali, aprendendo, matar uma questão de prova. Então, isso já vai ajudar muito aí o processo de vocês de estudo e de revisão, ter um material que ele já é mais esmiuçadinho, esquematizado e preparado para a banca. Além disso, como eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade em licitação, e esse é um tema relevante e pesadíssimo nessa prova, eu estou apostando aí pelo menos umas 2 questões de licitação, 2 ou 3 questões de licitação nessa prova, podendo até a discursiva vir sobre licitação. Eu vou fazer um aulão de bônus só sobre licitação. E a gente vai falar sobre a Lei 866 e sobre a nova legislação, trazendo para vocês o quê? Instruções de como que vocês vão estudar essas 2 leis para matar as questões da FGV. Então, não vai ser uma aula beabá, vai ser uma aula muito mais esquematizada, focada na FGV. Então, a gente vai fazer aí, enxugar, entender o olhar da banca, como que ela costuma perguntar essas questões, e vai fazer uma aula direcionada para que você consiga ali responder o máximo de questões possíveis na FGV com essa matéria que está sendo dada. Além disso, eu vou colocar controle externo também, vou fazer um aulão de controle externo. Não vai ser uma aula, como eu disse, esmiuçadinha, o que é controle, babá. Não. O que é cobrado de controle externo? Como que as questões são elaboradas de controle externo? É isso que eu vou trazer para vocês. Um aulão mais direcionado mesmo, focando em quê? Em responder as questões da prova objetiva e em eventuais pontos ali que você tenha que aprofundar exatamente para poder fazer uma discursiva sobre esses assuntos. E o professor Adriano, que estava na nossa live, se você perdeu, corre lá. Ele é o cara, o rei dos macetes, ele é o rei dos mnemônicos, ele é o rei para te ajudar a entender aqui essa lei de responsabilidade fiscal. Então, ele se comprometeu em dar um aulão para a galera da minha mentoria
de responsabilidade fiscal, trazendo essa luz, trazendo esse mapeamento aí do quais são os assuntos principais e também focado na FGV para você tentar responder o máximo de questões possíveis desses assuntos. Isso tudo, gente, é o bônus extra. São os bônus que você vai ganhar, né? E aí a proposta de investimento. A minha mentoria individual custa R$ 1.800. E aí eu dei 33% de desconto e ela ficou R$ 1.200. Está aqui a Fabiola, que está fazendo parte aqui. É o preço que ela pagou na nossa mentoria para fazer minha mentoria pré-edital, né? Que a gente já começou antes da publicação do edital. E aí a gente fez aí um desconto maior, porque é uma mentoria em grupo, são mais pessoas, então a gente consegue aí diluir um pouco o custo das matérias, o custo das aulas, e fechamos no valor de R$ 997. Só que a gente conversando aqui com a equipe, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma proposta melhor para essa primeira turma pós-edital, e vamos então fazer o seguinte, vamos deixar por R$ 797. E aí, esse é o preço que a gente vai fazer para vocês por essas mentorias a cada 15 dias, começando já quarta-feira, tá, gente? Não pode esperar muito tempo, não. E aí vai sair R$ 797 e você vai poder pagar no boleto à vista, no cartão de crédito, 2, 3 cartões de crédito ao mesmo tempo. Todas as possibilidades de pagamento da Hotmart estão disponíveis. E você pode parcelar, ó, em até 12 vezes. Vai sair 12 vezes de R$ 77,65. Tudo isso aqui que a gente está oferecendo para você, que você já sentiu, que é mais ou menos a vibe da nossa mentoria ontem e hoje, pelo valor de uma blusinha por mês, né? Não é assim que a gente fala? Ou uma blusinha na Renner. Às vezes na Renner tu não consegue nem comprar uma blusa de R$ 77, né? Quando eu vou na Renner, só vejo blusa de 99, 129. Então, assim, é uma blusa por mês para você entrar nessa mentoria. É um sushi com refrigerante por mês, um rodízio de sushi com refrigerante por mês para você entrar nessa mentoria. E, gente, tudo aquilo que vale a pena na sua vida vai exigir de você seu tempo, sua energia e os seus recursos. A gente tem que estar disposto ali a abrir mão de alguma coisa em prol daquele benefício que a gente está pleiteando ali receber. Então, se você acredita que a gente tem como mapear essa prova, trazer para você as estatísticas, trazer para você as recorrências, trazer para você principalmente a vibe, porque fazer parte de um time faz toda a diferença. Quantos encontros? Começando de quarta-feira agora, até o dia da prova, de 15 em 15 dias. São 6 encontros, se eu não me engano. 6 encontros de 15 em 15 dias até o dia da prova, sendo que 2 encontros vão ser só para a gente trabalhar a questão da discursiva, porque isso é muito importante para vocês poderem ganhar confiança nesse preparatório, né? Então, pelo preço aí de um sushizinho com refrigerante por mês, ou pelo preço aí de uma blusa na Riachuelo, na Renner, por mês, você vai poder fazer parte desse time, desse grupo, receber estratégia, receber força, motivação, experiência, um olhar de experiência. E a gente vai estar participando desse grupo, que dependendo aí, vocês vão estar podendo trocar materiais e trocar experiências e estarem se conhecendo também. Agora, gente, eu não posso atender muita gente. As vagas, elas são limitadas, né? A gente não pode ter muitas pessoas no nosso grupo. Então, quando que você vai poder comprar? A partir de hoje, até segunda-feira, porque quem vai pagar no boleto, né, vai precisar aí ter um tempo do banco para poder pagar e tudo mais. Então, até segunda-feira, a gente vai estar aí com o link aberto para você poder se inscrever, já que quarta-feira a gente já começa, então o seu cadastro já tem que estar sendo feito, o suporte já tem que estar entrando em contato com você, e tudo aquilo já tem que estar ok para quarta-feira a gente começar com tudo. E um bônus, mais um bônus especial que eu quero dar, que os 10 primeiros que se inscreverem, que pagarem aí a nossa mentoria, vão ganhar uma hora de mentoria comigo individual. Então, os 10 primeiros vão participar da mentoria em grupo até o dia da prova, mas a equipe do suporte vai estar agendando uma hora de mentoria individual comigo, em que você vai trazer todo o seu dilema, todos os seus problemas, todas as suas dúvidas, para a gente tirar, ó, face a face no Zoom também, mas só eu e você ali, para a gente estar trabalhando especificamente os teus problemas, as tuas dúvidas e os teus dilemas. Só que isso, gente, é só para os 10 primeiros. Quem quiser, tá ali, ó,
só entrar no chat, né? Pode entrar, pode clicar. Poxa, Priscila, infelizmente a gente não está aceitando o RIM como forma de pagamento, mas não tem problema, de repente essa mentoria ela ainda não é para você. Não fique triste por causa disso, tá? A gente vai poder ter outros encontros e outras oportunidades. Foque no seu material, foque no seu estudo, foque em dar o seu melhor. Eu já dei aqui várias dicas importantíssimas para você. E para quem tiver a oportunidade de investir, eu estou aqui para mostrar para vocês que uma mentoria faz toda a diferença. Você está colado com uma pessoa que entende, abre para a gente uma porta e um caminho gigantesco, gente. Conto muito com a presença de vocês lá, tá? E quero terminar com essa frase aqui do Flávio Augusto, eu sou fã mesmo, falo para todo mundo, né? Que se alguém disser para você que é fácil, é uma mentira. Mas se alguém disser que é impossível, é porque essa pessoa já perdeu a fé e está morto. Ou porque é um sabotador de sonhos. Pensem nisso. Não é impossível. Não deixe que ninguém te diga que é impossível. Não deixe que ninguém diga que teu sonho é irrealizável. Talvez para você seja um pouco mais difícil. Talvez para você demande um pouco mais de trabalho. Talvez de você demande um pouco mais de renúncia. Porque se você compra, gente, uma blusa por mês, se você compra um lanche por mês, talvez você tenha que abrir mão, sim, de lanchar todo mês. Às vezes a tua mesada é R$100. O que te sobra no final do mês é R$100 para você lanchar, para você ir para o cinema, para você fazer todo o seu lazer. Mas você está investindo ali R$100 por mês para ganhar 10 mil no final do ano. E aí, quando a gente para pensar no investimento que a gente está fazendo, quando a gente para pensar na semente que a gente está plantando, então isso é muito barato. O preço que você está pagando, não só financeiro, mas o preço de estudo, o preço de energia, o preço de tempo, gente. Quando a gente passa por essa fase e entra no rumo da aprovação, então esse preço ele se torna barato. Esse preço ele se torna barato demais porque você está mudando toda a tua vida. Tu está girando uma chave que vai mudar toda a tua vida. Pensa nisso. Pensa nisso. É um projeto para mudar os teus próximos 50 anos. Se você pode trabalhar até os teus 75 anos e a tua vida está garantida. Nunca mais terás fome, nunca mais terás desemprego. A porta da pobreza vai ser fechada. Todos os sonhos que você vai poder realizar agora, fazendo planos com esse recurso, com esse dinheiro. E a nova vida que você vai ter, gente. Quando eu olho para trás, eu até digo, né? Eu fiz aquele Reels. A mulher que eu sou hoje olha e saúda e agradece a menina, a garota que eu fui, cansada, bocejando, jogada lá nos livros, chorando muitas vezes. Mas que bom que ela não desistiu. Que bom que ela investiu nela mesma e nos sonhos dela, porque foi ela que me trouxe até aqui. E eu estou muito feliz com tudo aquilo que eu conquistei, com tudo aquilo que eu realizei. Mas nem tudo foi fácil, nem tudo foram flores. E mesmo as flores têm os seus espinhos. Então estejam preparados para isso, para fortalecer essa corrida, tá? E acreditar naquilo que é de vocês. Acreditem nos projetos de vocês. Acreditem naquilo que é para vocês, tá? Um beijo no coração de todos. O link já está aí na mentoria. Está aberta aí a nossa mentoria. Vem, eu quero que você faça parte desse time, faça parte dessa equipe. Todas as possibilidades de pagamento são disponíveis para você. Você tem 7 dias aí para você desistir, caso você não queira. Mas eu garanto para você, tirando aqui pelo que a gente já experimentou ontem e hoje, que você não vai se arrepender. Se tem uma coisa que você vai dizer que valeu a pena, foi esse dinheiro investido nessa mentoria. Porque mesmo que você não passe nessa prova do TCE, você com certeza vai despertar todo o gigante que tem dentro de você. Você com certeza vai sair desses 90 dias, 80 dias aí de preparação, transformado e pronto para enfrentar qualquer desafio na sua vida. Só vem comigo e não esqueçam, viu? Os 10 primeiros vão ter 1 hora de mentoria diretamente comigo, agendadas aqui pelo nosso suporte. Então, fiquem com Deus, espero vocês, viu? Beijo!